doutor Eduardo. Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso Poder em Pauta e nós temos assuntos muito quentes em épocas de coronavírus. Tem muita coisa acontecendo nesse mês de março. Já é um mês quente naturalmente na política e ainda veio agora esse problema aí do Covid-19, né? Para ainda tornar a coisa mais tensa nesse mês de março. E vamos começar o nosso programa. Nós temos o tema aqui, ó, o loop e a polêmica que o Carlos Amasta criou, se o PDT apoiaria ou não o Milton Neves, ou se passaria isso para Brasília. Vamos falar também sobre a reviravolta da senadora Cátia Abreu na bancada federal, e lá está tendo um ranca-rabo aí entre parlamentares e o governo do estado. A coisa está pegando também na bancada federal. E, logicamente, vamos falar, não tinha como não falar, sobre o coronavírus. O Tocantins também está mergulhado nessa preocupação mundial, que não é só brasileira, sobre o coronavírus, e vão falar sobre as medidas que estão sendo adotadas aqui em Tocantins, se é exagero, não é exagero, é necessário. Vamos falar sobre isso. E também vamos falar sobre a crise que deu nesse final de semana, nos últimos dias da semana passada, lá em Araguaína, quando houve uma batalha das fotografias. Um colocava uma foto para mandar um recado, o outro colocava outra foto para mandar outro recado, e vamos conversar com isso com o nosso amigo Arnaldo Filho, e vamos começar por ele. Arnaldo, tudo bem? Bem-vindo novamente. Olá, Kleber, olá, Doc, e a todos os tocantinenses, a população antenada aí hoje nesse coronavírus e na política. Pois é um assunto que rendeu, né? Essa batalha de fotos. Vamos falar sobre essa batalha. Doc, e você, Doc? Tudo tranquilo, meu irmão? Cara, tô aí meio com medo do corona, mas estou vivendo. Porque às vezes eu penso que o negócio não é grave, aí quando eu vejo todo mundo fechar, eu fico preocupado também, pô. Mas agora eu já tô consciente que o negócio é mais grave. Eu até acho que o Arnaldo, semana passada, tinha corona, mas tudo bem. Ainda bem que o nosso programa está além do tempo, viu, Kleber? E a gente grava e não tinha problema nenhum de contágio desde o começo, né? Porque é tudo internet. Eu ia falar sobre isso, que nós fomos o primeiro órgão do mundo a se prevenir contra o coronavírus, fazendo a gravação por teleconferência, né? Uma coisa do mundo, né? Nós estamos à frente. Pessoal, mas vamos começar então o nosso programa. Vamos começar falando sobre essa questão do PDT. Deixa eu explicar o contexto e depois passo para o pessoal comentar. O Milton Neves, depois de um processo seletivo interessante que houve dentro do PDT, vários pré-candidatos foram escutados, foram ouvidos, inclusive foram ouvidos na direção estadual pelo Jairo Mariano e os seus, e também pelo presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe. E depois de todo esse processo seletivo, se chegou ao nome do Milton Neves como pré-candidato a prefeito do partido. O Milton Neves se filiou e foi anunciado então aí como o nome do partido para as eleições de Palmas em 2020. O que aconteceu semana passada? Numa conversa com o ex-prefeito de Palmas, Carlos Amasta, e presidente do PSB, do Tocantins, ele disse o seguinte, que o PSB e o PDT se reuniriam em Brasília, em São Paulo, para definir uma aliança nacional, e que, segundo essa aliança nacional, envolveria aí que as candidaturas, no caso de cidades com mais de 200 mil habitantes, seriam definidas pelas executivas nacionais do PSB e do PDT e não pelas executivas regionais. Isso, logicamente, colocaria em xeque toda essa divulgação, todo esse trabalho que foi feito pelo PDT Tocantins em torno do Milton Neves. Houve aquela preocupação e começou o Carlos Amasta falava de um lado e o Milton Neves e o Jairo Mariano falavam de outro. O que aconteceu? Na sexta-feira, no final do dia, o presidente nacional, Carlos Lupe, meteu uma pedra nessa história, porque ele gravou um vídeo e falou o seguinte, olha, o nosso candidato aí não tem perigo nenhum, não vai ter nada de consulta a ninguém, nosso candidato aí é o Milton Neves. Então a conversa está encerrada porque tem aquela história, manda quem pode e obedece quem tem juízo.
Vamos começar então com o meu amigo Doc Júnior. Doc, e aí, como que você viu essa história? Ficou muito claro para você o candidato é o Milton Neves? Ficou, sem dúvida ficou claro. Agora, vamos fazer um correlato aqui com a questão do PSDB, né? Que nós sempre criticamos aqui durante os nossos programas o fato do PSDB ter ficado em cima do muro durante tanto tempo com a Cíntia. E isso trouxe inseguranças para ela, inseguranças para os aliados dela e para todo mundo. Você vê quando o Carlos Lupe vem, grava um vídeo dentro de um carro, saindo de uma reunião, num vídeo que dura 40 segundos, onde ele expõe uma situação e acaba com a polêmica, é o melhor a se fazer, sabe? O jeito que o PSDB... vou passar aqui o poder para o presidente do PSDB decidir. Ele ficou 20, 30 dias com o negócio e não decidiu nada. E no fim quem decidiu foi a própria executiva que entregou o partido para a Cíntia. Então, assim, eu acho que tem que ser... a postura tem que ser aquela mesmo. O Carlos Lupe, diante das incongruências que houveram acerca de PSB apoia o PDT em Palmas, ou PDT apoia o PSB em Palmas, ele veio e liquidou a questão, não é? Encerrou o assunto. Achei que foi positivo, achei que foi legal. O candidato realmente, pelo jeito, é o Milton Neres mesmo, ele já está trabalhando uma pré-candidatura acerca disso. Acho válido, acho que foi bastante válido. Em relação a essa questão do PSB apoiar ou não, a minha preocupação desde o começo era assim, antes do Carlos Lupe se manifestar, é que o PDT já impôs, por exemplo, a Cátia Abreu uma vez aqui, sem os regionais não saberem de nada. Fizeram goela abaixo. E, assim, quando surgiu o aspecto da reunião, de haver um acordo entre eles, de que nas cidades com mais de 200 mil ou capital, eles iriam apoiar um ao outro, eu falei, bom, o PDT vai impor isso ao Milton Neres. A minha preocupação inicial era essa. Mas depois do vídeo do Carlos Lupe, realmente ficou claro que a candidatura do Milton está consolidada e aqui em Palmas eles vão caminhar de forma separada. Arnaldo, e aí, como você viu essa novela aí também? Essa não foi uma novela, foi uma minissérie, né, do PDT-PSB. Pois é, Kleber, a situação, eu sou muito avesso a essa questão de imposição. A gente vive num país democrático, né? E o processo é democrático. Então, na hora que vem essa história de querer impor que as alianças vão ser sempre nesse sentido, você desprestigia todo o processo democrático. Não tem como dizer. O que a executiva, na minha opinião, pode fazer é dizer que há uma tendência, que há uma orientação para que esses candidatos dialoguem. E não dizer que em todas as cidades com mais de 100, 200 mil, sei lá, vai haver essa união. Então, o que eu vi? A posição do Carlos Lupe foi coerente e respeitosa. No meu ponto de vista, partiu primeiro pelo princípio do respeito. Porque para o Jairo Mariano seria já um desprestígio imediato se ele tivesse que engolir uma imposição da Nacional para fazer essa união do PSB. Não digo que ela não ocorra, porque política se faz conversando, dialogando. Então, se de fato o PDT e o PSB acharem por bem conveniente a fazer uma união, isso é parte do processo político. Agora, eu não concordo que essa união seja uma imposição. Aí é onde estaria o erro, né? Então, nesse ponto aí, o PDT foi coerente, de fato, abriu mão da imposição que outrora já havia feito em outros momentos. Então, respeitando as lideranças locais, porque quem sabe da realidade local é quem vive aqui. Não é quem está lá em Brasília, lá em São Paulo, em qualquer lugar. É quem está aqui. São as lideranças pedetistas do estado do Tocantins que entendem, dentro da realidade da conjuntura, qual é o melhor caminho a seguir. Então, imposição não dá certo. Correto o posicionamento, e eu vejo que, de fato, com isso, privilegia uma candidatura própria que fortaleça o partido na capital e no Tocantins. Porque já pensou se o Jairo Mariano começasse a sua gestão com a imposição dessa? Eu concordo também. Eu tinha até conversado com ele rapidamente sobre isso.
que ele acabava ficando desmoralizado, né? Porque, primeiro vamos pensar o seguinte, desmoralizaria ele até, como bem falou o Arnaldo, para conversar qualquer outra coisa sobre eleições. Como que ele ia dar garantia para um candidato a vereador para vir para o partido? Como ele ia dar garantia para um candidato a prefeito lá do interior, que ele teria realmente legenda se de repente chutasse aqui o balde e ele passasse por cima de um compromisso que foi feito com o vereador, quer dizer, o vereador sentou durante uma semana, conversaram aqui, conversaram em Brasília, e depois fizesse isso, seria no mínimo uma molecagem e realmente a postura muito firme do Carlos Lupe, bem colocado pelo Doc, esse paralelo que ele fez é perfeito, né? A gente diz na política que quem não quer decidir convoca uma reunião ou faz uma comissão, né? E o PSDB inovou delegando poderes para o presidente, né? Então, assim, foi uma inovação para não decidir, para postergar. Então, realmente foi uma decisão firme, correta, do Carlos Lupe. Lembrando que o Tocantins tem um histórico aí de ser dado como moeda de troca em acordos nacionais, né? O PT é vítima disso em todas as eleições. Todas as eleições que eu acompanhei aqui no Tocantins, há 20 anos, o PT é vítima disso. Faz um acordo lá em Brasília com o Distrito Federal, dá o PT de troca. Aí teve 2006, por exemplo, o PT teve que engolir a candidatura pelo PCdoB do Leomar Quintanilha aqui. Em 2010, por exemplo, chegou a lançar o Paulo Mourão candidato a governador, fez convenção e tudo, pois o PT fez um acordo em Brasília com o MDB para o Michel Temer serviço, tiraram o Paulo Mourão aqui e obrigaram a apoiar o Gaguinho. E por aí vai, 2014, do mesmo jeito, não foi diferente, tentaram de novo levar uma candidatura própria, não conseguiu. O ano passado, 2018, tiveram que fazer aquela confusão toda que nós assistimos para conseguir apoiar o Carlos Amasta, né? Porque houve uma mobilização, o PT Nacional foi na justiça e etc. Lembra que o PT queria ficar nacional, queria, e o grupo do Donizete e outros aqui queriam o PT com a Cátia Abreu, porque tinha um compromisso já com ela, mas o PT ligado ao presidente Zé Roberto, Paulo Mourão e o Célio Moura queriam apoiar o Carlos Amasta na suplementar, e aí foram lá, mas foram na rebeldia, porque se fosse pela vontade do PT Nacional, isso não ocorreria. Então, o Tocantins tem uma história, então foi muito bom essa decisão do Lupe, eu acho que ganha a política do Tocantins, que ganha com autonomia para decidir sobre os seus destinos e não ficar aí sendo, como bem falou o Arnaldo, recebendo imposição de cima para baixo sobre essa questão. Gente, é o seguinte, semana passada deu o que falar a questão da bancada federal. Primeiro, que houve uma virada de mesa assim, impressionante. Eu acompanho os bastidores dessa decisão da coordenação da bancada desde o final do ano passado. E se tinha uma candidata que os parlamentares não queriam colocar de coordenador, uma parlamentar que eles não queriam colocar de coordenadora, era a senadora Cátia Abreu. Eis que semana passada uma fonte me liga e fala, você não acredita, tá todo mundo assinando aqui para Cátia Abreu ser a coordenadora. Eu falei, não acredito. Eu fui consultar 4, 5 parlamentares, confirmaram realmente a Cátia virou coordenadora. E nos bastidores dessa virada de mesa, nós tivemos existe uma insatisfação de grande parte da bancada com o governo do estado, com o governador Mauro Carles. Essa relação começou mal já lá atrás, numa coisa que eu concordo com o governador Carles, que os parlamentares pressionaram para ele abrir para a contratação de cabos eleitorais dos parlamentares, e o governador se manteve firme nisso não cedeu para a contratação. Então eu concordo com o governador Mauro Carles nisso, eu acho que não deveria ter cedido. Agora, eles também reclamam de falta de prestígio do governo Carles às ações deles, ou seja, são realizadas inaugurações, eventos, muitas vezes com recursos que eles realizam sem a presença de nenhum deles. Marcam, por exemplo, eventos no meio da semana, como aconteceu semana passada na inauguração de um trecho de rodovias lá na região sudeste, que teve participação da bancada federal na questão dos recursos, e eles reclamaram, faz evento de terça a quinta e nenhum deputado pode ir, nenhum senador pode ir, porque nós estamos aqui em Brasília trabalhando. Faz eventos e não dá o devido valor. Nisso aí também a bancada tem razão e eu já ouvi vários deles reclamando, inclusive gente mais próxima ao governo reclamando. Então, essa insatisfação toda gerou essa virada de mesa.
E tem, logicamente, as questões interessantes, curiosas, como a briga para ver onde se estaciona os 428 ônibus do transporte escolar que estão chegando, que foram comprados com recursos federais, através de emendas da bancada, emendas individuais, e os deputados não querem que fique estacionado ali na frente na Praça de Girassóis, em frente ao Palácio, como é tradicional fazer, querem que coloque lá no estacionamento do Newton Santos, para não prestigiar o governo do Estado. Aí tem o Gaguinho, me disseram que levantou uma questão na reunião. Falei, mas peraí, mas quem que vai cuidar da segurança desses ônibus? Porque lá na Praça de Girassóis vai ter uma segurança própria. Quem que vai garantir isso? Então, mostra aí, lógico que falta, eu acho que é uma briga pequena, mas mostra como que está o clima azedado aí, está muito azedo esse clima entre a bancada e o governo do Estado. Vou começar por esse ponto, depois nós vamos falar das briguinhas que tem lá por dentro. Vamos lá, vamos começar agora com o Arnaldo. Arnaldo, como que você está vendo toda essa questão da CAT e da bancada? Olha, eu vejo que parece que o governo está desaprendendo a fazer política. É um governo que não se envolveu na questão da eleição da bancada. O próprio Divinalã disse que o governo não se envolveu. E, de fato, não se envolveu. A gente percebe que não se envolveu. Lavou as mãos, assim como eu vejo que o governo também não está se envolvendo em muitos debates da questão referente às eleições de 2020, prefeito. Eu vejo que o governo está lavando as mãos. E isso tem deixado alguns candidatos governistas aí, apoiados pelo Palácio, um pouco medrosos, um pouco até, como se diz assim, estão assim, temerosos de enfrentar uma campanha eleitoral sem esse apoio do governo. A escolha da Kátia é justamente um reflexo dessa ausência de fazer política. É o resultado disso, de que o governo não fez a política institucional e a política ali partidária, de chamar a bancada para conversar, de abrir diálogo. Claro que o governo tem que ser duro em alguns pontos, sim, esse negócio de ficar loteando cargos, dando cargos, inchando a máquina, como na época tinha uns cargos aí que criaram em tempos eleitorais, aí, tempos passados, aí, um monte de cargo que era dado aí para o pessoal distribuir nos municípios em época de eleição. E até antes disso também. Então, o governo está certo. Ele tem que ser duro nesse ponto, sim. Agora, em questão de dialogar e tentar buscar um caminho para facilitar a gestão no Tocantins, eu acho que isso ele tem que fazer política. Ele tem que fazer política porque um coordenador que tem uma afinidade com o governo facilita as coisas. A bancada federal ela tem feito, ela é muito importante no trabalho de governar o Estado, enviando recursos, como tem feito aí. E, de certa forma, eu concordo com a bancada quando ela diz que tem que reconhecer. Não é ficar bajulando, mas dizer, olha, igual fez, por exemplo, recentemente, agora com o Célio Moura, dizer, Célio Moura, obrigado pelos 4 milhões que você colocou para a saúde. É um deputado petista de oposição ao Palácio, mas colocou recurso para a saúde. Isso é pensar acima. Isso é colocar os interesses do Estado acima dos interesses pessoais. Então, a gente, embora a gente esteja muito descrente da política feita no Brasil, a gente tem que também pensar que as coisas podem trabalhar no campo institucional, no campo coletivo, sem olhar só para os interesses próprios. Então, eu acredito que a Kátia tem condições de fazer um trabalho bem feito, caso ela queira, com diálogo, buscando uma aproximação de diálogo com o governo do Estado, para fazer um trabalho com toda a bancada, independentemente de oposição, de situação, se está bem, se está mal. Vamos pensar no Estado. Pelo menos, na maioria das vezes, já que em outras vezes a gente sabe que muitos pensam nos próprios interesses, mas vamos pensar no Estado na maioria das vezes. E assim as coisas andam. Eu concordo com você. Eu também acho a Kátia uma excelente política, grande líder, já falei aqui várias vezes. Agora, até passo, além desse ponto que o Arnaldo abordou, Doc, eu queria ver com vocês também. A Kátia, no dia que ela foi assumir, que ela foi ser confirmada, ela faz um debate lá na Comissão Mista do Orçamento e fala com o presidente da República
devia vestir calça de manhã e à tarde não só de manhã, né? Aquele jeitinho dela. E aí, como que você vê essa declaração, esse relacionamento? Ela é oposição hoje ao governo do Estado, ela está afastada do governo do Estado, não faz uma frente de oposição, mas está afastada, e é vista como oposição no Palácio do Planalto. E esse é o grande problema. Ah, tá, e é até importante dizer que, assim, os deputados me dizem que quem saiu chateado dessa história também foi o Eduardo Gomes, porque o Eduardo Gomes estava lá, iria assumir, estava pronto para pegar essa missão também, mas aí, aquilo que o Arnaldo falou, o governo não entrou na campanha, não articulou, e acabou aí que a Kátia e os deputados insatisfeitos articularam e virou o que virou. Então, vamos lá, comenta tudo isso, Doc. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu preciso fazer aqui um introito, porque me preocupa, por exemplo, a situação da posicionamento da Dorinha, professora Dorinha. Qual o partido da Dorinha? DEM. Qual o partido do governador? DEM. E não conversam? Aí complica. Quando você tem fogo amigo, é um péssimo sinal. Então, veja bem, quando o governador deixa a Dorinha bater asas, mesmo sendo do DEM, é um sinal de preocupação enorme. Porque a Dorinha está anunciando aos quatro ventos nas redes sociais dela que ela está muito satisfeita com a eleição da Kátia para a coordenação da bancada. E a Kátia já declarou também que está afastada do Carles e também do Bolsonaro. Então, assim, Tocantins vai ser prejudicado com isso? Talvez, porque talvez a Kátia não tenha tanto empenho quanto teria o Eduardo Gomes, por exemplo. Não é? Ou outro que o Gaguinho estivesse fio a fio com o Bolsonaro e com o Palácio. Concordo com o Arnaldo quando ele fala que o tempo das trocas acabou. Glória a Deus que acabou um pouco, mas não, aqui eu não estou vendo a questão da troca, eu estou vendo a questão da conjuntura. E aí, dentro desse contexto, um Estado reles, como nós somos, porque nós somos sim 1 milhão de eleitores, 700 mil eleitores, 800 mil eleitores, não é nada. Qualquer cidade de São Paulo é maior do que Tocantins, dentro do cenário, não é? Então, assim, não sei se a Kátia tem esse interesse em fazer louros para o Carles, em fazer cama para o Carles deitar. Eu não estou aqui questionando a hombridade, caráter da Kátia Abreu, muito pelo contrário, todos os programas aqui nós reforçamos que ela é uma lutadora, uma trabalhadora, uma estudiosa, uma mulher extremamente compenetrada, mas as questões políticas muitas vezes falam mais alto. Eu acho que o Palácio Araguaia erra quando ele coloca essa posição estratégica de líder da bancada na mão do inimigo. Eu também achei que faltou articulação, o governo deveria ter articulado, eu acho que isso é muito importante para o Estado. Enfim, eu acho que haverá uma dificuldade para a Kátia, ainda mais nós temos que pensar o seguinte, nós estamos com um governo muito rancoroso, né? Então, assim, aquele governo de que você é meu amigo ou meu inimigo, não tem meio termo, né? E isso aí cria uma dificuldade maior para a Kátia, porque se é um governo de um tato diplomático melhor, ela pode ser recebida lá por um ministro e tal, e, enfim, e conseguir aqui, avançar aqui. Agora, do jeito que as coisas são tratadas em determinados campos desse governo, ela sequer pode conseguir ser recebida pelos ministros. Vai ser um problema sério que ela vai enfrentar aí. Enfim, vamos torcer para que não, porque assim, o sucesso dela é o sucesso do Tocantins, a gente torce mesmo, a gente sabe que a Kátia é muito habilidosa, a gente sabe quando ela sabe ser convincente, quando você quer ser convincente, então a gente torce para que ela consiga bons resultados para o Estado. Agora, considerando esse governo que está aí, o rancor que ele tem, ela vai enfrentar muitas dificuldades, ela vai ter que ser realmente gigante para superar isso. E um outro ponto lá também nós tivemos aí, não compensa muito destaque para isso, mas que é uma briga pequena entre o Vicentinho e o Gaguinho, também só reflete isso, né? Essa briga, ela refletiu justamente um momento de tensão entre os membros da bancada e os representantes do governo do Estado, que no caso o Gaguinho é hoje um aliado importante dentro
do governo do Estado. Agora, é fundamental, nós estamos entrando num momento de crise muito grande, que já é um momento de crise, e nós vamos enfrentar um momento muito mais grave de crise com essa situação do coronavírus agora, em que a economia vai se desaquecer absurdamente, e se a gente não tiver uma boa convivência entre bancada e Palácio Araguaia, porque o Estado, eu até escrevi sobre isso sexta-feira, inchado ainda, por mais esforço que foi feito nessa parte de ajuste, ele precisa de investimentos, de recursos de bancada federal de empréstimo. De empréstimo não consegue porque ainda tem problemas, precisa ter reconhecido esse julgamento que foi feito. Então os investimentos chegam via bancada federal. Então é importante ter esse relacionamento de união, de espírito público, porque senão quem vai pagar por essa briga pequena, essa briga menor, infelizmente, a nossa população, e isso nós não podemos aceitar de forma alguma, ok? Vamos falar da polêmica, da batalha das fotografias. É o seguinte, na sexta-feira, o ex-secretário de comunicação João Neto, eu digo que é o homem forte e a paisana do Mauro Carles, né? Ele postou uma fotografia nas redes sociais com o jornalista Tony Veras e também com os 3 pré-candidatos a prefeito. Da oposição, Jorge Frederico, e os 2 da base do Dimas, que foi o Helenil da Penha e o Marcos Marcelo. E aí eu vi a foto, liguei para o Helenil, conversei com ele, nós estamos lançando um projeto chamado Araguaína, suprapartidário, que nós queremos discutir com a comunidade os gargalos da cidade, não estamos falando, não é momento de falar de política partidária, Beleza. À tarde, o delegado Harrison postou outra foto que aparece ele, o Palito, o Dimas, o Wagner Rodrigues, que tudo indica o candidato do Dimas mesmo, que deve ser o candidato do Dimas, e outras pessoas lá como resposta a essa fotografia. E aí a coisa continuou no sábado, teve um jornalista araguaína que postou lá um comentário sobre isso, que o Dimas está deixando de lado seus aliados e tal, e o delegado Harrison entrou embaixo e carcou a peia, disse que está no palanque, e falando da foto lá do Helenil, com o Jorge Frederico e o Marcos Marcelo, o Harrison fala o seguinte: estar nesse palanque é igual é pior que estar com coronavírus, algo desse tipo aí. Então a coisa fedeu. Agora, trocando em miúdos, ficou muito claro, vamos passar a palavra para quem está lá no olho do furacão e conhece tudo mais um pouco, que é o Arnaldo, mas ficou muito claro que a coisa está muito bem definida em Araguaína. Vamos lá, Arnaldo, o que você tem para dizer para nós sobre isso? De fato, o que a gente observa é que é uma definição mesmo, e que se não há, caminha para se definir em torno do Wagner Rodrigues como candidato do prefeito Ronaldo Dimas. Mas agora, Kleber, a minha observação quanto a essa guerra de fotos é a imaturidade política. Eu resumo como isso, a falta de habilidade política para lidar com as situações. Se Helenil e Marcos ainda não são oposição ao grupo do Dimas, mas se eles vierem a se tornar oposição, vai ser culpa tão somente do grupo do Dimas. O único culpado vai ser o grupo do Dimas. Porque o que eu observo é que o pessoal não está sabendo conduzir as coisas. Não se fica dando alfinetada em aliado. Não se fica dando patada indiretas em aliado. Quando o aliado está distante, o que se faz é buscar. O que se faz é tentar entender, incluir ele no projeto. Aliado nenhum se distancia de um projeto se ele estiver incluído nele, se ele se sentir parte dele. Agora, por que Helenil e Marcos estão se distanciando? É porque não estão se sentindo parte do projeto. E essa guerra de fotos não ajuda em nada a manter a coesão do grupo do prefeito. Em nada. Em nada. Não acrescentou 1 milímetro para o grupo do prefeito Ronaldo Dimas, na minha visão. Não acrescentou nada politicamente essa guerra de fotos. Pelo contrário, se já tinha um clima de frieza, agora está gelado. Está gelando mais ainda o negócio. Então, esse povo precisa pegar uma aula com o Eduardo Gomes. Precisa aprender um pouquinho a fazer política. Precisa saber que não é assim que se reconquista um aliado.
eles estão do jeito que está. Eu não sei o que está passando, se é excesso de confiança, se entrou na onda do já ganhou, se acha que não precisa de mais partidos, se não precisa de mais aliados. Eu não sei se é isso que está passando pela cabeça de alguns aliados do prefeito Ronaldo Dimas, de um pequeno grupo. Porque não é dessa forma que se faz política, não é varrendo para fora, não. Se faz política é varrendo para dentro. E aí o que eu vejo, o que eu tenho visto nos últimos meses é que parte do grupo, uma pequena parte, está imbuída de fazer intrigas e de varrer para fora. O resultado vai ser o quê? Rompimento. Não vai ter outro resultado. Vai romper. Marcos e Helenil, certamente, se continuar dessa forma, se o Dimas não assumir as rédeas desse projeto, se o Wagner Rodrigues e Dimas, os dois, não assumirem uma postura de liderança e chamar para si a responsabilidade, se não colocar um ponto final nessas picuinhas, vai ser o fim de uma aliança que durou aí mais quase 10 anos. Vai ser o fim dessa aliança, né? Mas isso ele deve prever, isso deve ser previsível. Se até nós estamos visualizando, não é possível que eles não estão prevendo uma situação dessa. E se é previsível, assim como o coronavírus é previsível, resta fazer o quê? Tomar medidas, né? O governador anunciou várias medidas de prevenção. Resta ao Dimas tomar as medidas de prevenção ao rompimento. Doc, e aí, como que você vê essa situação, Doc? Bom, o Arnaldo falou quase tudo, e eu rechaço aí, eu concordo, assino embaixo as palavras do Arnaldo, acho que ele está coberto de razão, não só pelo gabarito que ele tem em colocar as palavras, mas porque também ele vivencia Araguaína todos os dias. Mas eu queria colocar o contraponto aqui o seguinte, o que estava desenhado para ser uma sucessão do Dimas tranquila, vai começando a desandar. Porque você pega o Jorge Frederico com um bom índice de popularidade, você pega o Jorge Frederico com o apoio de grandes forças, por exemplo, como Alum, como Helenil da Penha, como o próprio Marcos Marcelo, que tem toda a tendência de ir também, não sei se num cargo de vice ou apoiando a chapa, mas assim, vai se tornando um complicador desnecessário. Porque em razão do trabalho que o Dimas fez em Araguaína, era para ganhar a eleição com o pé nas costas. Não é? E fazer o sucessor e ficar tranquilo. E diante desse quadro que o Arnaldo acaba de colocar, de que vai cavando a própria cova, vai deixando que picuinhas e coisas pequenas interfiram nesse processo, é perigoso ir embora o boi com a corda, como já dizia lá em Goiás, né? Então, assim, muito cuidado com isso mesmo, porque eleição decide no dia mesmo, mas as coisas que ocorreram antes é que definem como é que vai ser na hora que as urnas forem abertas, né? Eu vejo, inclusive, o Jorge Frederico crescendo muito, muito. Na semana passada, eu estava no Palácio Araguaia, correndo atrás de uma papelada, e encontrei lá 2 vereadores de Araguaína. E eu não vou aqui dizer o nome, evidentemente, mas eles me diziam, somos da base do Dimas, mas o nosso candidato é fraco. É um problema interno que o Dimas tem que resolver. E eu até acredito na capacidade do Wagner, conversei com ele me concedeu uma entrevista, me pareceu ser um sujeito extremamente gente boa, preparado para o exercício do cargo. Mas e popularidade, irmão? Popularidade é o problema, não é? E o assunto que nós falamos no começo aqui, da coligação PSB-PDT, e o Arnaldo colocou, tudo que vem imposto traz problemas, causa desconforto. Então, assim, não adianta o Dimas impor o Wagner se a base dele não quer. Não é? E muitos, mas muitos mesmo, da base do Dimas estão insatisfeitos com a escolha. O que eu acho é o seguinte, eu sempre vejo uma eleição como uma soma de forças, né?
Logicamente que o prefeito Ronaldo Dimas deve acreditar muito e muita confiança na obra que ele fez. Mas eu sempre tenho dito que ela por si só não basta, porque o candidato não é ele, né? Ele vai ter que casar muito bem esse personagem que ele está elegendo com a sua história de gestão e fazer essa transferência de voto. Isso não é fácil, porque a população, eu já escrevi um editorial um tempo atrás sobre isso, em que eu falava, a população está preocupada com saber que vai continuar alguém ligado ao Dimas ou se é de oposição. Ele quer saber se Araguaína vai continuar num ciclo virtuoso. É essa a preocupação da população. Então, como é uma soma de forças, essa divisão, como bem falou o Arnaldo, eu acho que devia ter sido evitada. Eu acho também, concordo que faltou diplomacia do grupo, eu acho que faltou mais cuidado na hora de lidar, porque esse sucesso desse projeto, ele passa em manter essa unidade. Quando essa unidade é desfeita, gera problemas na campanha. E você, querendo ou não, você tem um grupo forte lá dentro, né? O próprio Jorge é um cara muito bom de voto, o Helenil é um cara bom de voto, se consegue juntar com outros grupos, como o do Lázaro e Valderez, consegue juntar com outro grupo, por exemplo, do César Halum, começa, de repente, traz o Olinto, o grupo dele, enfim, você começa a somar essa situação, a candidatura não é nem por causa do Wagner, mas porque ela começa a ficar pequena em termos de que ela representa. De repente ela tem lá, até pela força do Dima, uma parcela grande de votação, mas não é a maioria. E você joga a maioria do outro lado, e aí você complica, como o Doc falou, um projeto que tinha tudo para ser tranquilo, você jogou por terra aí e criou um monte de dificuldades. E eu acho que está caminhando para isso, para criar muitas dificuldades para a campanha do Wagner, pelo jeito é o Wagner realmente, com essa divisão brusca, com esse distanciamento e esse rompimento precipitado. Eu acho que poderia ter sido bem conversado isso, para ter tido uma relação diplomática, de tratar companheiro como companheiro, acho que é basicamente isso, para que lá na frente se pensasse quem seria o candidato. Mas ficou uma coisa muito ruim, porque o candidato foi escolhido e outros foram preteridos. E isso é ruim, não deveria ter sido preterido. Eles deveriam ter sido conscientizados, de repente, de que a situação melhor era essa. Enfim, mas cada um, como diz, né, é dono do seu juízo, sabe o que faz. Nós só podemos dar palpite. Nós falamos já algumas vezes aqui, o coronavírus é o tema, né, do Estado, do Brasil e do mundo. Nós temos aí de sexta-feira para cá, de quinta-feira para cá, várias medidas duras que estão sendo tomadas pelas autoridades. E, por exemplo, o Estado, essas aulas estão suspensas. Eu conversei com o Jairo Mariano, presidente da Associação Tocantinense de Municípios. Ele me disse que mais de 70 municípios já tinham no sábado suspendido as aulas essas semanas e alguns até por mais tempo. E até essa terça-feira vai chegar mais de 100 municípios. Enfim, quase toda a rede pública estadual e municipal do estado vai parar. Nós tivemos cancelamento de eventos e concentração de massa em todas as cidades. Aqui em Palmas, por exemplo, nós teremos o show agora quarta-feira do Gustavo Lima. Infelizmente, o investimento que o pessoal tem feito aí é uma situação triste, mas foi necessário, está cancelado, adiado, na verdade, esse show do Gustavo Lima e vários eventos. A Câmara esvaziando, vai fazer sessão sem gente, aqui, sem público aqui em Palmas, a Assembleia da mesma forma, o governo do estado acabou de anunciar que está cancelando todos os agendamentos e todas as visitações que estão marcadas para o Palácio Araguaia, a Assembleia também inúmeras ações. Eu vi interessante em Miracema, fechou até o parquinho municipal, o prefeito Lasso fechou o parquinho municipal, enfim, nós vivemos um clima muito difícil. Eu quero ouvir vocês aí, Doc e Arnaldo, se vocês acham que é exagero ou se vocês acham que estão no caminho certo. Vamos começar pelo Doc. Ô Kleber, como muitos sabem, eu trabalho na Câmara de Vereadores de Palmas também e aglomeração de gente, pelos estudos
que foram apresentados lá na Câmara acerca da propagação do vírus. Houveram estudos científicos lá hoje acerca disso. É muito grave, é muito mais grave do que a gente pensa. Nós estamos vivendo no Brasil hoje o que a Europa vivia há 2 semanas atrás, dizendo que era só uma marolinha, né? E pode não ser. Se chegar aqui no Brasil e propagar como propagou na Europa, vai trazer um transtorno inenarrável. Então, se nós podemos prevenir, se nós pudéssemos ser mais disciplinados, mantermos em casa, fazer as atividades externas apenas quando for imprescindível mesmo, seria mais interessante. Porque se você está com o vírus, fica em casa e se cuida, o vírus vai acabar morrendo. E se você não tem o vírus e fica em casa, você não pega, porque você não entrou em contato para ter o contágio com alguém que estivesse. Então, assim, tendo o vírus ou não, ficar em casa, esperar que essa onda passe, ou pelo menos que se ache aí uma vacina ou um remédio que possa minimizar os impactos desse vírus, eu acho que é muito importante. Acho que a Assembleia, o governo, a Prefeitura, a Câmara, todos estão muito corretos em tomar as medidas, porque esses órgãos têm que dar os exemplos, né? É daí que tem que surgir a disciplina para que a população entre no mesmo clima e entenda a gravidade do problema. Então, assim, eu acho muito, muito viável, muito importante e peço, aproveitando aqui a oportunidade, que os brasileiros, os palmenses, os tocantinenses tenham mais consciência, sejam mais politizados, entendam a importância do problema e se cuidem, se resguardem. Porque é um problema que você traz para você e para os outros, né? Agora eu falei nas redes sociais ontem que aquele movimento que nós tivemos aí de bolsonaristas no Brasil inteiro, eu falei, isso não é ser patriótico, na verdade é antipatriótico, você contrariar as autoridades sanitárias, ir para a rua, podendo pegar esse vírus e transmitir para sua família, para os seus amigos, seu ambiente de trabalho. Arnaldo, e aí, você acha que há algum exagero nessas ações de prevenção? Não há nenhum exagero. Na verdade, tem que se deixar mais rígida ainda as ações. Porque o brasileiro, ele costuma fazer o seguro do carro quando o carro é roubado ou quando acontece o acidente. Ele costuma fechar a porta quando o ladrão entra. Infelizmente, o brasileiro está levando na brincadeira, por enquanto ainda, muita gente está levando na brincadeira a questão do coronavírus. Parece que o exemplo da Itália, o exemplo da China, parece que não está surtindo efeito. Pessoal, muita gente não entende que aquela cidade lá na China, Wuhan, que foi onde começou, ela é uma cidade do tamanho de São Paulo. É uma capital, uma São Paulo paralisada por conta de um vírus. Imagina o prejuízo hoje no Brasil se São Paulo paralisar completamente, que é o centro financeiro do Brasil. Imagina, Kleber, nunca na história da Bolsa de Valores brasileira tivemos 4 paralisações semana passada e hoje, segunda-feira, começou mais uma paralisação nas negociações. Pela primeira vez, o que as empresas brasileiras já perderam em valor de mercado não está escrito. Coisa de bilhões a trilhões que as empresas brasileiras... Hoje, por exemplo, não tem uma empresa com cotação positiva. Todas despencando. Então, a minha preocupação é enorme em relação a esse coronavírus. O governador Carles está coberto de razão, está de parabéns por ter chamado para si a responsabilidade de dizer, peraí, vamos agir. Não é preciso ter o primeiro caso confirmado no Tocantins para se tomar as atitudes, não. Não é preciso, não. E o povo está esperando ter casos confirmados para começar a parar de ficar tagarelando e andando na rua. As pessoas precisam ter responsabilidade. Ontem, Bolsonaro deu um péssimo exemplo do que é ser patriota. Péssimo.
toda a comitiva dele praticamente, quase 12 pessoas estão com diagnóstico positivo para o coronavírus. E ele vai refazer o teste. E aí ele sai cumprimentando apoiadores, desrespeita o Ministério da Saúde dele, a vigilância sanitária dele, desrespeita o próprio pronunciamento dele de pedir que o povo não ir às ruas. Agora, Kleber, imagine se começa a crescer de forma vertiginosa os casos de coronavírus no Brasil após essas manifestações. Pensa o que esse país vai virar. Pensa a carnificina que vai virar esse país. O povo não tem noção das coisas. O sistema público de saúde brasileiro não está preparado para enfrentar uma pandemia. Não está preparado. Os hospitais do Tocantins vivem superlotados nas condições normais, sem pandemia, sem crise, sem nada. Os hospitais do Tocantins e do Brasil, não é só do Tocantins não, do Brasil tem condições de atender a população. O povo precisa pensar nisso. Condições normais não tem vaga para atender ninguém. Agora imagine, Kleber, imagine o número de casos do coronavírus saltando exponencialmente, igual aconteceu na Itália, que brincou com o coronavírus. A Itália levou na brincadeira, não tomou as medidas de contenção de circulação de pessoas, de aglomeração, deixou. Agora, olha a situação que está lá. Um país com fronteiras fechadas, sitiado, um país que ninguém pode sair nas ruas. A Europa fechou as fronteiras corretamente. A melhor medida contra o coronavírus é ficar dentro de casa. Não tem ainda remédio, não tem nada. É fortalecer o sistema imunológico e ficar dentro de casa. Então, o governador está correto. Está correto adotar medidas. Eu acho que teria que mandar, inclusive, profissionais de saúde para os aeroportos, para as rodoviárias, começar a verificar o pessoal que está chegando, já pegar ali no momento que está chegando com algum sintoma, porque vírus, as pessoas não têm noção do que é propagação de vírus. Vírus, você pegou, triscou ali, aproximou, já está circulando. Então, Kleber, eu me preocupo demais se de fato o número de casos aumentar, porque nós vamos ter a maior situação. O SUS não vai dar conta. Não vai dar conta se nós tivermos uma situação como tem a Itália. Isso eu não tenho a menor dúvida. O povo não pode brincar achando que é férias, achando que está de férias, achando que vai para a praia, como lá no Rio de Janeiro nesse fim de semana. Olha que péssimo exemplo a população tem. Foi para a praia curtir. Não, estamos de férias. Então, vamos ter esse cuidado em relação ao coronavírus. É preciso. É muito melhor que o país inteiro pare durante 15 dias do que passar 60 dias com epidemia descontrolada, pandemia descontrolada. E nós temos que pensar o seguinte, pessoal, porque lá na Europa está no final do inverno. Então lá o ciclo, de repente, está até terminando. Aqui nós nem começamos, porque o nosso pico, o nosso auge aqui vai ser a partir de maio. De maio a julho, o nosso inverno, praticamente, o período frio no Brasil, e que nós vamos ter aí muitos casos. Então, quanto mais a gente começar mais cedo, cuidar, se preservar, menores serão os efeitos dessa doença aqui no Brasil, que nós não sabemos a dimensão dela. Aquilo que o Arnaldo falou, que o Doc falou, eu acompanhei ontem o dia inteiro no Twitter, vários correspondentes internacionais, e eles falando, gente, há um mês aqui na Europa tá todo mundo tranquilo brincando. Há 2 semanas na Itália tá todo mundo tranquilo brincando. E agora, veja o que aconteceu. E hoje eu vi um especialista lá do Rio de Janeiro, ele falando o seguinte, que na Itália a letalidade chegando a 7%. De sábado para domingo morreram 368 pessoas, de sábado para domingo. E 7%, enquanto a Coreia do Sul, que foi mais cuidadosa, foi bem menor que isso aí. Então, assim, nós temos que cuidar. No jornal Globo, eu vi agora há pouco, se a população não atender às recomendações de isolamento, de restrição, em um mês eles terão 24 mil casos de coronavírus. Né? Então, gente,
responsabilidade. Acho que aquilo que o Arnaldo falou, concordo, falei outro dia inteiro. Esse presidente mostrou realmente que não está à altura do cargo, é um irresponsável. Não é questão que ele tem, que ele não tem, ele podia ser um homem de ferro. A questão é que ele é o líder da nação, tinha que dar o exemplo de não participar. Por exemplo, eu gostei muito da postura do Caiado. Foi a público e disse claramente, quase agredido, um bando de fanático, um absurdo, e falou, olha, eu como governador, como médico, eu não posso aceitar isso, vocês têm que ir para casa, vocês estão se expondo e tal. Então, assim, parabéns ao governador Caiado, eu achei fantástica aquela postura, não é hora de populismo, de pegar bandeira e sair, enfim, gente, o cara acabou de chegar. Eu estava vendo agora que além dos 9 que já estavam com o coronavírus da comitiva que foi com o presidente dos Estados Unidos, também parece que 4 seguranças dele também parece que estão dando um resultado positivo. Então, olha só a gravidade. O cara foi ontem se encontrar com mais de 200 pessoas em frente ao Palácio Planalto. Gente, é um absurdo. É um absurdo. Enquanto os líderes mundiais estão aí tentando dar o exemplo, tentando medidas. Eu vi agora aqui na CNN Brasil, estava assistindo ali, e é primeiro-ministro britânico, enfim, presidente francês e presidente americano, e todo mundo preocupado, tomando medidas, restringindo. Nós temos aqui um irresponsável que vai a público fazer o que fez. Nós vimos coisas lamentáveis, por exemplo, no alto-falante lá em São Luís do Maranhão, o cara lá que estava liderando o protesto, dizendo que o coronavírus era uma invenção dos chineses para derrubar o mercado global, para comprar as ações, e que ninguém morreu de coronavírus até agora. Então, assim, esse tipo de gente que vive na Idade Média, nós não podemos levar em consideração. Nem outra coisa, não se informe por WhatsApp. Busca a imprensa profissional, busca a página oficial dos órgãos de saúde para você se informar, ok? Mas não é exagero. Eu acho que o governador, concordo com o Arnaldo também, está de parabéns, chamou para ele a responsabilidade, foi o primeiro a vir chamar os poderes e montou aquele gabinete de crise e a partir dali foi prefeituras e etc, etc. É isso mesmo. Não é esperar o primeiro caso, como disse também o Arnaldo, é agora. Para que quando chegar os primeiros casos, a gente já esteja preparado para eles e cada um fazendo o seu papel, correto? Eu tenho meu treino de corrida, por exemplo, e eu não vou participar do grupo de corrida essa semana. Eles vão manter lá o grupo de corrida, mas eu não vou. Eu vou fazer minha corrida sozinho aqui nos cantos que eu sei que não tem ninguém, mas não vou. Eu vou evitar o máximo possível movimentação de massa, de grupos, porque é assim que nós precisamos nos proteger nossa família, proteger nossos amigos, correto? E é isso, pessoal. Olha, nosso programa foi muito bom, agradeço demais. E eu vou despedir aqui, Arnaldo. O Arnaldo não era o dia do Arnaldo hoje, mas por conta da situação de Araguaína, nós pedimos, ele gentilmente atendeu a gente e participou. Mais uma vez, irmão, muito obrigado por sua participação e por ter aceitado vir com a gente hoje aqui. Valeu, um forte abraço e vou ficar em casa, viu, Kleber? Vou fazer minha parte, ficando em casa, cuidando para não nem ajudar. Acho que a gente tem que pensar coletivamente na questão do coronavírus. São semanas decisivas, viu? São semanas decisivas aí, porque se começar a aumentar os casos aí, a situação vai ficar feia, viu, Kleber? Eu também acho. É uma questão de cidadania, né, meu amigo? É de cidadania. É a gente saber que nós não vivemos sozinhos no mundo, nós vivemos em comunidade. E nós temos que saber respeitar não só nós, os nossos, mas também todo mundo que está à nossa volta. Meu amigo Doc, mais uma vez, obrigado, amigo, pela força. Ô, Kleber, estou contando aqui que o coronavírus não vai acabar com o nosso programa. Nós gravamos aqui a 19ª edição agora. Muito bom, né? Muito bom mesmo. O programa tem rendido, tem sido um sucesso nas redes. O pessoal tem gostado de ouvir as nossas opiniões e as nossas posições acerca das atitudes dos nossos governantes, e eu estou muito feliz por isso. O Arnaldo é um companheiraço, o Zacarias é um cara formidável. Que bom que a gente conseguiu reunir aqui pessoas que podem rediscutir melhor os problemas do Tocantins. Um abraço a todos os nossos queridos telespectadores. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem. Exatamente, eu sou muito satisfeito, muito grato a esses irmãos que eu conquistei nesses últimos meses. O Zaca, que não está aqui hoje, mas estará semana que vem, o Doc e o Arnaldo. Eu acho que nós conseguimos fazer um grupo aí
que gosta um do outro e gosta de política. E é isso que tem sido o segredo do sucesso desse programa, onde eu vou, o pessoal comenta em fila de mercado, eu assisto lá, o Poder em Pauta e tal, e eu fico muito feliz, sou muito grato a esses companheiros e grato a você, nosso internauta, que tem paciência de acompanhar a gente durante todas essas semanas que nós estamos aqui trazendo as informações da política do Tocantins. Eu convido mais uma vez a você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, a curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e clicar no sininho aí que você recebe as atualizações toda vez que eu postar os vídeos aqui. Um abraço a todos, cuidado com o coronavírus, se preserve, fique na sua casa, se puder, evite o máximo de concentração de máscara para a gente não ficar doente e nós voltamos na semana que vem com mais notícias da política do Tocantins. Um abraço e até lá. Doutor Eduardo. Isso ainda pode ser competente judicial,